Boa tarde, 23 de novembro de 2024. Eu, Edson, escritor, médico e hipnoterapeuta. Mais um programa Vozes da Fé, hoje trazendo uma pessoa especial, um amigo de longa data, que vai trazer histórias maravilhosas, né, de superação, né, de política, de sonhos. Então, hoje é um dia especial e quero que cada palavra nossa entre no seu coração e dê frutos. Hoje é sábado, hoje é dia 23 de novembro de 2024, e como todo sábado, eu sempre lanço um vídeo, aquele pequeno vídeo. Hoje será um pouco mais longo, mas é para trazer a você uma mensagem que o teu amigo, a sua amiga é muito importante. Nunca abandone seus amigos, independente do que aconteça com você, se você está mais rico, se você está mais pobre, mas nunca deixe os seus amigos abandonados. Sempre ache um tempo para estar com seus amigos. Então, Ronald é um amigo meu de longa data. Quando eu falo de longa data, é verdade. Olha o rapaz, bonito, elegante. Agora, também estudante de direito, já quase formando, né? Foi já candidato a vereador. Olhe bem o rosto desse rapaz, que ele ainda vai fazer muito sucesso. Isso. Muito bem, Ronald. Esse aqui é o canal Vozes da Fé, que a gente mescla um pouco de religiosidade e um pouquinho de saúde mental. Então, na maioria das vezes, o vídeo fala sobre saúde mental. Porém, algumas vezes, a gente fala também sobre religiosidade. E sempre que eu posso, eu trago um amigo aqui, um amigo meu, para a gente conversar um pouco, falar das nossas estripulias, da nossa juventude. Da outra vez eu trouxe o Tancredo, e a gente estava lembrando sobre nossas marotices de criança, né? Quando a gente... Que é um monte, né, Gil? Ah, tem. Ele contou uma história fantástica do tempo que nós conseguimos pegar coco no terreno alheio, né? Tem coisa que nem pode falar, né? E, e aí pegamos o coco e demos para a freira, tadinha da freira, né? Quando ela estava na metade do coco, eu falei, irmã, nós roubamos ali no vizinho. A gente é do coco. Já tinha comido o coco, né? Aí a freirinha ficou aquela carinha dela que é de assustado um pouquinho, né, com as nossas estripulias. Mas assim, nós temos muita história para contar. Isso é bom, porque assim, meu caro amigo, minha cara amiga que está escutando, a importância de nós relembrarmos o nosso passado, darmos risada do que nós já fizemos e, sobretudo, se arrepender de algumas coisas que fizemos errado. Mas não ficar preso naquele passado. Aquele passado já é passado. A gente precisa viver o hoje e viver o futuro. Mas o mais importante não é nem o passado, nem o futuro. O mais importante é o agora, é o hoje. É o hoje, Ronald. É o hoje que nos transforma em pessoas para o futuro. As experiências do passado, né, nos dão a bagagem para que nós façamos o hoje importante. E o futuro vai depender, obviamente, do quê? De todo o conhecimento que nós vamos adquirindo durante a nossa vida toda. Muito bem, Ronald. Eu gostaria de saber agora como é que está a questão da política na sua vida. Se você vai sair candidato na próxima eleição como vereador, como é que está a tua história? Pois é, né? Na verdade, assim, eu acho que a política ela é um tema que é debatido assim pelas pessoas, né? E que, apesar de ser muito importante na vida, né, efetiva do cidadão, né? Ela é pouco valorizada, né? E a minha caminhada dentro da perspectiva da candidatura, como o Edião falou agora há pouco, né? Ela foi assim, porque a gente percebia que na nossa realidade, né, a intervenção da política pública era necessária, assim como é ainda em muitos lugares, né, quase todos os setores, né, e a gente ousou a candidatar, né, dentro de algumas propostas elaboradas, né, mas aí a população, apesar da excessiva votação, do meu ponto de vista, né, porque a gente não participou de esquemas de compra de voto, coisas desse tipo, inclusive defendia, né? E não, também não tinha dinheiro para investir, né, Não tinha Ronald? dinheiro, nem um tostão para investir. Eu estava desempregado na primeira
campanha que eu estive, né? Lembro bem que eu trabalhava num comércio, né? Foi montado por mim, inclusive, porque eu não tinha outra alternativa de renda, né? E aí, mesmo desempregado, a gente conseguiu 900 votos. Eu me lembro, Gil, que o cara que é, era um concorrente nosso aqui no bairro, ele era o dono da empresa que trabalhava com limpeza pública para a cidade de Manaus. Ele contratou 40 pessoas, inclusive muitos amigos nossos aqui do bairro, né? E essas pessoas até ficaram chateadas com a gente, porque estava se candidatando contra o patrão deles, né? Eles com medo de perder o emprego e tudo mais, né? Mas o que eu queria falar é que no final toda a estrutura que ele tinha, ele ganhou 800 votos, né? E a gente só com os amigos, apresentando uma proposta, né? A gente conseguiu 993 votos, quase 1.000 votos. Isso é importante, né, Ronald? Que a gente sempre pensa, nós pensamos sempre que para fazer política a gente precisa de muito dinheiro, né? Para fazer a mal política, provavelmente sim. Se você quer ganhar pela corrupção, se você quer ganhar comprando votos, você precisa de muito dinheiro. Mas o nosso sonho sempre foi de fazer política por acreditar no Brasil melhor. É. Né? E quando você acredita no Brasil melhor, a primeira coisa que você não pode fazer é comprar votos, porque senão você está se comparando ao outro, né? Então, apesar do meu amigo Ronald não ter conseguido ser eleito, na realidade não foi ele que perdeu. O que perdeu foi a sociedade. A sociedade que perdeu um político jovem, que agora não é mais jovem, mas na época ele era jovem, né? Jovem, cheio de garra, disposto a lutar. Não é? E assim como ela perdeu, né, naquela época, né, ela continua perdendo ainda hoje, né, porque tem muitas pessoas ainda que têm uma boa perspectiva, né, bom plano para atuar na política, que recebe o apoio da grande massa, né. A gente percebe quando a gente vê, por exemplo, que os mesmos grupos políticos, tem pessoas que têm mandatos na prefeitura de Manaus de 9 mandatos. E se você for fazer uma análise do que aquele cidadão, né, efetivamente contribuiu para a sociedade, né, a gente vai perceber que não tem relevância a contribuição dele, né? E outra coisa, a gente vê também assim que, fazendo uma análise geral do quadro da prefeitura, dos deputados, a gente encontra pouca efetiva representação da população. A gente encontra, né, o Edinho hoje é médico, né? A gente encontra muitas pessoas que são médicos e às vezes nem representam, né, a categoria, né, representam seus próprios interesses, mas encontra empresários, encontra pessoas que estão representando ali interesses particulares, né? E a população, ela acaba atribuindo seu poder. A Constituição fala no artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, que é exercido por meio de seus representantes legais. E o que acontece? Esse poder, ele é atribuído a esses representantes pela própria população, mas elas não dão isso de forma legítima para quem representa elas, o interesse delas. Elas ofertam isso para quem dá R$100, para quem dá um saco de cimento, para quem dá um saco de um milheiro de tijolo. Eu, na campanha, eu me lembro que o cara chegou comigo e disse assim: Ronald, eu quero te apoiar, meu irmão. Você é um cara bacana, a gente se conhece bem aqui do bairro, mas eu estou precisando trocar os 4 pneus do meu carro. O cara queria que eu colocasse 4 pneus do carro dele, coisa que para nós parece coisa simples, né? Hoje, né? Mas, né? Assim que as pessoas tratam. E na época tu não tinha nem carro, né, Ronald? Não tinha nem carro. Como é que tu ia trocar o pneu se nem o carro tu tinha, né? E eu acho assim, Edinho, que uma coisa legal, né? Foi uma experiência que fica muito forte para mim, foi que justamente a gente combatia esse tipo de forma. Quando a pessoa vinha com a gente para pedir a troca do voto, a gente dispensava aquele voto. Aquele voto ele não nos interessava. Porque é tipo assim, tá traindo seus próprios princípios. Tá traindo a sua consciência. E se ele não conseguiu o voto da gente porque ele pediu o pneu do carro dele, com certeza esse cara vai dar o voto dele para quem der a primeira coisa dele. O primeiro benefício que ele der, o cara vai dar o voto dele. Então esse voto ele não é o voto alvo da nossa campanha naquela época. O voto que a gente queria era um voto consciente, um voto do cidadão. Chegou um dia que eu cheguei numa comunidade, aí quando eu cheguei, meus amigos falaram assim: Ronald, te prepara, porque aí o pessoal tá querendo pegar, esperando o político aí, né? Eu nem me considerava político, né?
Aí quando eu cheguei lá no escuro, né, não tinha nem luz lá no local, aí disse assim, não, nós queremos saber, porque a gente está reunido aqui no escuro, se o senhor vai conseguir pelo menos para colocar uma lâmpada aqui. Aí eu falei para ele assim, não vou conseguir. Vou conseguir e eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão no escuro justamente porque vocês estão tratando a política dessa forma. Porque quando a gente pede a botija de gás, quando a gente pede o rancho, o óculos, né, a dentadura para o político, para ganhar o nosso voto, esse político ele até dá. Depois ele vai gastar, tem que ter o dinheiro para comprar isso, vai fazer corrupções e vai abandonar o interesse do cidadão, meter em esquemas de corrupções para ganhar dinheiro, para comprar dentadura, comprar tudo aquilo. E na hora de defender o interesse do povo, ele não vai defender o interesse do povo. Ele tem compromisso com isso. O compromisso dele é com o dente, com gás, com a lâmpada, com essa escuridão. Aí eu falei naquele dia assim, se vocês quiserem, na reunião lá, falei, se vocês quiserem um candidato que seja para lutar para que a prefeitura venha colocar energia aqui, para lutar para que a prefeitura venha fazer a infraestrutura aqui do bairro, aqui, lutar junto com vocês, porque o vereador, né, não tem esse poder, que cabe ao poder público municipal, executivo, né? Eu disse, então vocês podem contar comigo. Mas para colocar essa luz aqui, eu vou colocar. Tá difícil, né? Eu fazia muito isso, né? E eu acho assim que é um orgulho para mim, né? Porque eu fico pensando, cara, como é que, né? Eu me candidatei 2 vezes. Primeira 999, gostei, todo mundo gostou, né? E eu fui para a segunda. E a segunda foi no momento em que eu tive 25% de aprovação, ou seja, 990, na verdade foi 997 votos, mas de 997 eu fui para 1.255 votos. Então foi um crescimento 25% na base da honestidade, que eu acho que é importante, né? Mas como tu falou, né, Dinho, o que faz isso tudo acontecer? É princípio, né? A gente tem uma história para zelar. Eu sempre falava também assim na política, cara, é o seguinte, você não escolhe o político na hora que você vai confiar o voto a ele. Você escolhe ele sabendo quem ele é desde quando ele vai para uma fila ali, a fila, e não fura a fila. Se furar, já sabe que não é boa peça, né? O cara vai numa taberna e recebe o dinheiro ali, de repente o troco enganado, e ele não devolve o troco. Ele quer fazer algum tipo de trapaça, né? E geralmente, muitos políticos, eles, candidatos, eles são esse perfil. E, por incrível que pareça, parece que a sociedade, ela gosta, né? Infelizmente, a gente vê, né, Ronald, as pessoas se candidatando, ganhando, sendo acusadas, e aí ninguém julga nada, e continua. O mais interessante é que a gente também percebe que a nossa vida está tão ruim, né? E a quem pedir, a quem exigir, né? Mas é isso, a política é um pouco isso, né? O povo ignorante é um povo que não sabe exigir seus direitos. E no tempo e na hora que pode exigir, pode colocar lá no voto o seu direito lá, ele vende por causa de R$10 ou de uma botija de gás. Ele troca 4 anos da sua vida, né, por um valor insignificante ali, né? E assim, então, mas essa é uma parte da nossa vida, né, que a gente está militando. Hoje a gente está mais militando na área do direito, no caso ele, né, e eu na parte da medicina, saúde mental. Mas quem sabe Deus nos dê a coragem novamente, né, de a gente se candidatar agora. Agora dá para trocar os 4 pneus, né? Temos dinheiro, mas não vamos dar. Dá para trocar o meu, né? Jamais, né? Então, jamais a gente, na nossa índole, né, que nós somos católicos, jamais a gente compraria voto, porque não tem nada mais vergonhoso. Verdade. Mas, Ronald, tem um episódio que eu até havia comentado com o Tancredo. Tancredo é outro amigo nosso, né, de juventude. Foi um palco. Eu lembro desse palco? Lembro. Que nós saímos. Eu quero que tu conte essa história, porque eu sempre conto a alguns pacientes meus, né? Eu costumo contar essa história, né? E provavelmente você que está me ouvindo já ouviu eu contar essa história no consultório. Então, às vezes, assim, para me dar o conselho, eu pego um pouquinho daquilo que eu já fiz na vida, às vezes para dar uma pincelada um pouco, porque a ideia que você tem, né? Melhor, deixa eu corrigir a palavra. A ideia que muitas pessoas têm é que o médico, né, principalmente da psiquiatria, é aquele camarada perfeito,
é aquela pessoa que nasceu em berço de ouro, é aquela pessoa que nunca teve no sol, que nunca teve luta, né? E aí eu sempre tento mostrar a vocês que eu sou normal, né? Um homem vindo da pobreza e continuo na minha comunidade. Não foi porque eu me formei que eu saí da minha comunidade. Então, eu continuo com os mesmos amigos, né? Eu continuo na mesma comunidade, no mesmo bairro, né? Um pouquinho mais que o dinheiro. Antigamente eu era muito pobre, agora eu sou pobre, né? Então, porque eu levo a medicina não como uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma de levar saúde, levar esperança e levar alegria aos corações. Eu transformei a minha vida na área da medicina como uma pastoral, Ronald, né? E a pastoral é isso, é você estar a serviço. Mas, Ronald, me comenta, me relembra, na realidade, a história lá, como é que aconteceu do palco. Cara, do palco é o seguinte, eu gosto sempre de falar essa história, lembrando o seguinte, né, que o Edson falou agora. A gente tem uma origem muito pé no chão, no Amazonas, né, meu sangue é de Parintins, né? Então a gente chama assim, pé-rexé. Pé-rexé é aquele cara que ele conseguiu, né, subir assim com muita luta, com os esforços dele, né, mas que ele era um cara que era lá do pé rachado, lá da comunidade que não tinha nem calçado para colocar no pé, né? E hoje, né, está em situação diferente, mas tem uma história bonita, né? Então, assim, quando eu lembro dessa história do palco da gente, eu lembro sempre que da possibilidade. Eu lembro como se fosse algo que fosse motivacional, né? Ou seja, mesmo que você tenha um sonho que seja muito difícil, né? Se você concentrar força, esforço, né? Tenha certeza que as energias elas vão convergir para que aquilo dê certo, né? E aí, esse palco, essa história do palco, ela é muito isso, né? Porque a gente, na comunidade, fazia os nossos arraiais, os nossos eventos assim, né? No chão, né? E a gente teve a ideia, né? Acho que foi o Edinho, né? Bora fazer um palco. E disse, mas como é que vai fazer o palco? Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito para trás, né? Mas aí era incentivado pelos outros, né? E o Edinho estava lá junto com a gente, né? Esses incentivos. Aí disseram assim, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pedir na comunidade de cada pessoa, fizemos um cálculo primeiro, quantos moradores tem no bairro. Tantos moradores. Então, será que tem mais de 1.000? Tem. Quantos a gente precisa de tijolo? Precisa de 500. É o seguinte, bora sair em cada casa, a gente vai pedir um tijolo. E um tijolo, né, que o Edinho falava, esse de um tijolo não vai fazer falta para ninguém. Às vezes o cara tem, né? Aí eu sei que a gente saiu, cara, em casa, estamos aqui da igreja, a gente está querendo fazer um trabalho ali. O pessoal já olhava a gente assim com um olharzinho meio desconfiado, né? A gente está fazendo um pedido aqui, o senhor teria para nos doar um tijolo? Um tijolo. Um tijolo, né? Aí eu me lembro bem que teve um cara que disse assim, o que vocês estão pedindo? Um tijolo? Um tijolo. Ah, meu, pois eu vou dar para vocês 2. E o abençoado tinha uns 2 milheiros de tijolos. Ele deu 2. Ele deu 2 tijolos. Mas está lá assim, no palco, né? Os 2 tijolos estão lá no palco. Não, mas o interessante é que é um fato ilustrativo. Porque teve pessoas que deram 10 tijolos, né? Teve pessoas que deram... Então a gente teve que contratar, não sei nem como, não me lembro. Acho que tu deve saber, não? A gente teve que contratar um caminhão e a gente saiu tipo aqueles gari, né? Que coleta lixo, né? Na rua, fizemos uma rota e fomos jogando em cima do caminhão. E conseguimos. E hoje é o palco que está na Igreja Católica, Nossa Senhora das Graças, né? Hoje está coberto, inclusive, né? Depois de... Mas que teve um trabalho assim excelente, entendeu? Que mostrou assim que quando você é criativo, quando você coloca para frente a ideia, né? Eu acho que a minha história, do Edson e de muitas pessoas da nossa comunidade, da nossa convivência, elas falam, elas transmitem isso, né? História de que um dia foi sonho, e com algumas atitudes ele conseguiu, né? Não conseguiu a vitória plena, mas ele conseguiu fazer um marco muito evidente na história, né? O caso da minha candidatura, é o caso do próprio Edson, né? Com a história de vida dele muito bonita, a história de vida de conquistas mesmo, né? E é isso aí, né, doutor? Vocês perceberam, né, que às vezes o Ronald me chama Gedinho, né? Porque é assim que eu era conhecido antes do diploma. Incrivelmente, Ronald, a gente vai... Depois que tem um diploma na mão, né? As pessoas começam a enxergar diferente. Até meu nome eu estou perdendo. Ah, é?
Os amigos me chamavam de Edinho, já não chamam mais, né? Aí já começa a chamar de doutor. Doutor para cá, doutor para acolá. E às vezes, quando eu vou me referir a mim, eu falo assim, olha, o doutor... Aí eu falo, poxa, mas eu sou o Edson, né? A gente de tanto falar doutor, que parece que vai subindo na cabeça e a gente vai perdendo nosso nome. E eu sempre faço um esforço muito grande para não esquecer quem eu sou. Para continuar sendo aquele camarada que sempre lutou, que sempre sonhou, né? Sempre sonhou com o pé no chão e sempre sonhou estar junto, não estar só, junto com as pessoas mais simples, junto com as pessoas que realmente me valorizam e que realmente acreditam no mesmo sonho que eu acredito. E aí você pode perguntar assim, mas doutor, qual é o teu sonho? O meu sonho é que a gente possa ter tranquilidade para viver, né? Sempre se preocupar com o dia de amanhã. Eu falava ainda há pouco ao Ronald, né, que falava assim, Dado, isso é outro nome de juventude, né? Eu falava, Dado. Eu ia até falar assim. Eu falava assim para ele, Dado, ser rico é você fazer aquilo que você gosta sem se preocupar com o dia de amanhã. Isso é ser rico. De não se preocupar se amanhã vai ter comida na mesa, se preocupar se amanhã você adoecer, você tem um dinheiro para você comprar um remédio. Isso é ser rico. Ser rico não é você ter muito dinheiro estocado, você trabalhar 24 horas para ter dinheiro, mas é você ter a capacidade de fazer o que você gosta de fazer sem se preocupar tanto com o dia de amanhã, com as necessidades básicas. Porque quando eu falo de se preocupar com o amanhã, é com o básico. O feijão na mesa, o arroz na mesa, né? O remédio para comprar, né? Então, assim, se você tem o dinheiro para comprar o seu almoço e o dinheiro para comprar o remédio que o SUS não dá, né? Você já é uma pessoa rica, né? Então, essa é a grande esperança. Então, esse canal, que chama Vozes da Fé, é justamente para trazer a você uma gota de esperança. Então, a voz de cada pessoa que senta aqui nessa cadeira é com o intuito de fazer você ter um pouco de esperança. Por isso, Vozes da Fé. Ronald, homem de fé. Né? E não é aquela fé só de igreja, não. É fé de vida. É fé do cotidiano. É a fé de ser pai, a fé de ser um bom cristão, a fé de ser um bom estudante, né? Se dedicar aos estudos, né? Daqui a pouco vai ser um advogado. Né? Então, assim, vai porque a gente luta para isso, né? Se Deus nos permitir, a gente não... Saúde, né? Saúde, mas meio com doença, aí tem um médico aqui para ajudar, né? Então, assim, não te preocupas tanto com a vida, porque a vida, às vezes, ela traz um bocado de coisas, inclusive a doença. Mas o importante é a gente ter a capacidade de continuar sonhando e continuar lutando. Se é para tomar remédio, tome, meu querido. Tome o remédio. Se você está doente, procure um médico, procure ajuda. Né? Se você está com uma dificuldade, procure as pessoas que te amam, peça ajuda. Não vá ficar isolado. Quem está isolado costuma sofrer só. Então, é preferível você comunicar aos teus amigos, aos teus parentes que você está com dificuldade. Quiçá alguém possa te ajudar. Né? Mas, pelo menos, se não tiver como te ajudar, pelo menos eles vão saber que você está com necessidade. Ao menos, uma oração, né? Eles vão fazer por você. Então, não tenha medo de pedir ajuda se você estiver precisando. Muito bem? Então, esse aqui é o meu amigo Ronald. Muito obrigado por ter sentado nessa cadeira. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Participando desse projeto aí maravilhoso, né? Sempre é assim, né? Inovador, né? Eu nem sabia que a gente ia estar aqui hoje, né? Agora, nesse momento, mas é coisa boa, né? Coisa boa que com certeza vai ajudar na vida e na caminhada de cada um aí. Então, agradeço. Então, como a última palavra sempre tem que ser do apresentador, então eu quero que você sinta-se abraçado, quero que você sinta todo o amor de Deus na sua vida e quero que você sinta, nem se for uma gota só, basta uma gota de esperança no seu coração. Mas o meu desejo é que seja um oceano de bênção na sua vida e que cada dia você esteja do lado de Deus, porque Deus já morreu por você na cruz. Deus já está do seu lado. Então, experimente estar com Deus, assim como Ele está com você. Meu abraço e até a próxima.